É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais um conteúdo, pessoal. Vocês acompanharam aí a escalação com troca de passes. Agora vamos aqui com o SBT Esportes. Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para a escalação do Mengão, que joga contra a LDU pela Copa Libertadores. Os protagonistas da noite foram os goleiros, com destaque para Léo Jardim. Bom feriado, né? Hoje é feriado também. Sim. Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, você de casa, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente. Vamos botar o pau pra torar agora. Eu quero vocês brigando hoje. A Páscoa já passou, agora eu quero vocês brigando. Eu vou começar com ele, tá, ô Venê Casagrande? Porque empatou, mas ele era o mandante, perfeito? Aqui ninguém briga, quem briga é o Hulk. A gente vai falar dele também. Lucas Aqui Pedrosa. a gente debate. A coisa tá feia. Ai, gente, vocês... Ô, Vamos Lucas... debater. Na hora da briga é Hulk, tá bom, Pedro? Lucas Pedrox, que aliás é chato, né? Ai, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale os destaques. Você abana a cabeça ali de forma positiva quando o Carille fala. E a gente poderia até, talvez, ter encontrado um gol, né? Talvez um capricho. A gente sempre fala que do outro lado tem o adversário, o Rossi também, um grande goleiro. Mas eu queria que você, além do Léo Jardim, já vamos ter um compilado de defesas dele aqui, que você falasse dos destaques. Hugo, Jair, todo mundo que pra você foi ponto positivo do Vasco nesse confronto. Ah, Fernanda, tem uma galera aí que foi muito bem no jogo contra o Flamengo. O Léo Jardim, a gente já falou aqui, é chover no molhado. Mas o Hugo Moura fez uma partida sensacional também, espetacular de preenchimento no meio-campo. O Jair foi o cara escolhido pelo Fábio Carille para ocupar essa vaga aí do Tietê e do Paulinho, principalmente do Tietê, que infelizmente está passando por um problema que a gente tem que desejar muita força aqui com a família dele, e também o Paulinho, que não vem fazendo um grande 2025. Então o Jair, quando entra, ele não tem a intensidade e a transição do Tietê e do Paulinho, mas ele é muito mais qualificado tecnicamente, e isso faz com que o Vasco tenha um meio-campo mais lúcido. Quando o Vasco recuperava a bola do Flamengo, em vez do Vasco se livrar da bola, a bola caía no pé do Jair e ele tranquilizava o jogo. Então se defender não é só você dar bote, você dar carrinho, você fazer uma jogada de raça e tudo mais. Se defender também faz parte com a bola. Quando você equilibra com o adversário, quando você dá uma tranquilidade, e o Jair foi essencial nisso, e o Hugo foi aquele cara pegador que jogou muito também. De forma geral, Fernando, eu acho que o Vasco da Gama fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver. Eu estive lá no Maracanã, assim como o Venê também, assim, foi um clássico sendo um clássico. Não teve discrepância no primeiro tempo, não teve controle, eu discordo veementemente que eles tiveram o controle total, como o Felipe Luiz falou, tanto que o Vasco teve uma chance com o Paulo Henrique na trave, teve uma com o Nuno também, logo de cara depois que ele dribla o Wesley, teve uma do Ryan de fora da área, tiveram outras oportunidades que o Vasco criou e o Flamengo também criou. Teve as duas defesas do Léo Jardim, uma bola que o Gerson acabou batendo pra fora. Então assim, foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo e equilibrado. Qualquer equipe que conseguisse fazer o gol ali naquela primeira etapa não seria nenhuma injustiça. No segundo tempo, Fernanda, a discrepância dos bancos ela é muito grande. Ainda mais quando o Vasco não tem o Tietê, não tem o Adson, não tem o Payet e não tem também o Lemos, que poderia também ser uma substituição. Enquanto entra Everton Cebolinha, Pedro e Plata, 3 jogadores de seleção, além do Varela também que entrou, 4 jogadores de seleção no banco do Flamengo, o Vasco infelizmente teve que botar um garoto, o Lucas Zucarelho, o Alex Teixeira que nem vem recebendo tantas oportunidades, aí depois botou o Matheus Carvalho e o Paulinho, enfim. É uma discrepância muito grande que isso se transformou no segundo tempo, aí sim, onde o Flamengo teve até um amplo domínio. Mas mesmo tendo um amplo domínio, o Vasco também conseguiu fazer algumas escapadas e falta um toque final. Eu acho que tudo isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, porque o técnico ele monta o plano de jogo para que os jogadores cheguem no terço final e consigam decidir. Nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Vasco isso foi feito. E no segundo tempo, o Léo Jardim brilhou, sendo o melhor jogador da partida. Mas de forma geral, eu não diria que tem que comemorar nada, não tem que comemorar absolutamente nada. O Vasco tem muito a melhorar ainda, mas se tratando com a discrepância que existe entre os elencos, um ponto pro Vasco tem que ser valorizado, não comemorado. Ô, Venê Casagrande, e você, concorda ou discorda do Felipe Luiz? O Pedrosa aqui já discordou em relação ao domínio absoluto, né? Ao controle da partida, na verdade. Você concorda com o Felipe Luiz? Também queria saber os seus destaques do Flamengo para esse jogo, Venê Casagrande. Fernandinha, é até um paradoxo que eu vou falar aqui, porque a gente vai destacar o Léo Jardim, obviamente, como o melhor jogador em campo.
quando a gente fala isso, que um goleiro foi melhor em campo, você para e pensa, opa, então o adversário ele foi amplamente melhor. Não, nesse caso não foi. Então é até contraditório, porque eu não acho que o Flamengo foi amplamente melhor. Concordo com o Pedrosa na análise dele sobre o primeiro tempo, foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O Vasco teve a chance de abrir placar, inclusive botou bola na trave. O Rossi foi importante, tal como o Léo Jardim foi importante. No segundo tempo aconteceu aquilo que eu imaginava aqui que a gente comentou no programa de sexta-feira. O elenco vai fazer diferença. E foi exatamente isso que o Pedrosa mencionou. As substituições fazem a diferença no segundo tempo. No segundo tempo, eu concordo com o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas no segundo tempo. Porque, de fato, no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi amplamente melhor, teve as melhores oportunidades, mesmo não fazendo um grande jogo. Não foi um Flamengo com uma organização tática que a gente viu em outros momentos. O Vasco, com a entrada do Jair, acho que melhorou muito a saída de bola, a marcação no meio de campo. Mas, mesmo assim, a gente podia ver o Vasco dando muito espaço ao Flamengo no meio de campo, mas o Flamengo não conseguiu aproveitar e botar a bola na rede. E novamente aquele mesmo roteiro, o Flamengo cria oportunidades e não consegue botar a bola na rede, não consegue fazer o gol. Sempre falo aqui, vai chegar numa hora que vai fazer falta. Diante do Vasco da Gama, fez falta. Ah, fez falta porque conseguiu um empate. Eu achava que o Flamengo fosse vencer, não vou mentir para vocês. Eu imaginava uma vitória do Flamengo. Só que esse empate com o Vasco da Gama custou a liderança, porque o Palmeiras venceu e acabou ultrapassando o Flamengo e agora está com 2 pontos na frente do Flamengo. 2 pontos esses que vão fazer diferença futuramente. Não foi um jogo exemplar, mas é aquilo que a gente sempre fala para o torcedor. Não adianta você imaginar um Flamengo dando espetáculo, tal como fez contra o Juventude. O jogo seguinte foi muito mais difícil. Até porque tem a questão física também. O Felipe Luiz só teve um dia para treinar a equipe para esse duelo com o Vasco da Gama. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Fernandinha, o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo, eu iria concordar com ele. Agora, como ele falou do jogo, no primeiro tempo eu vi um Vasco dando muitas dificuldades ao Flamengo, não esperava esse tipo de postura, mas o Vasco deu trabalho ao Flamengo, repito, botando bola na trave, e o Flamengo não estava num dos melhores dias que a gente já pôde ver em outros momentos. Vi alguns jogadores apagados, por exemplo, o Arrascaeta, o Gerson, o Michael tomando muita decisão errada. Ele deu muito trabalho ao lado direito do Vasco da Gama, concordo com isso, na correria dele, na velocidade, ao Ryan, ao Paulo Henrique, só que quando ele tomava a decisão final, ele errava. E não tem jeito, a gente precisa fazer uma análise do jogador de tudo que ele faz. E eu acho que o Michael não justifica mais as atuações dele para ele ser titular. Eu não consigo entender mais por que o Felipe Luiz insiste tanto no Michael, não só como titular. Eu acho que para o segundo tempo ele já poderia ter feito a substituição. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, ele resolveu mudar. Você está reparando que os treinadores estão assim, Vene? A gente o grande vê questionamento hoje no que eu intervalo, fiz né? mim foi o seguinte, por que não fez logo no intervalo? Mas eu fico Esperou me uns 10 isso. minutos, de repente... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. A escalação do Flamengo. O Felipe Luiz faz mistério em treino e definirá time no dia do jogo. O treinador teve apenas um dia para preparar o time para o jogo desta terça contra a LDU pela Libertadores. O Flamengo encerrou na noite desta segunda-feira a preparação para pegar a LDU nesta terça-feira às 19 horas, horário de Brasília, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Felipe Luiz tem 3 desfalques para o jogo e na última atividade não definiu o time que vai a campo. O treino foi feito no Estádio Olímpico Atahualpa e Felipe Luiz não esboçou a escalação, fez uma atividade dinâmica sem informar o 11 titular. O técnico tem tido o costume de só passar a escalação aos jogadores no dia das partidas, quando faz a reunião por vídeo pela manhã. As 3 ausências são Alexandro Alain de la Cruz, o lateral esquerdo está se recuperando de um edema na coxa esquerda, e os meio-campistas foram poupados por causa da altitude. Na lateral esquerda, o substituto natural é Ayrton Lucas, mas o treinador já sinalizou que pode improvisar Varela no setor. Na zaga, Danilo pode voltar ao time ao lado de Léo Ortiz, para dar descanso a Léo Pereira, um dos atletas com mais minutagens no Flamengo em 2025. Arrascaeta é outro atleta que pode ser avaliado em função de minutagem. O uruguaio foi titular nos últimos 5 jogos. Sem De La Cruz e Alain, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo a Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, Plata é forte candidato a ganhar uma das vagas. O equatoriano
Pode jogar tanto pelos lados quanto como centroavante, considerado as atuações de Bruno Henrique e Michael no clássico de sábado. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.